Olá, a gente está começando mais um episódio de Bora Facilitar, aquele podcast que começou pensando em facilitação de aprendizagem e a gente descobriu que a gente precisa facilitar muito mais coisas na vida, não é não? Hoje eu tô com um convidado especialíssimo, mas antes de apresentar ele, já vou te pedir, se você está gostando, se você tiver dúvida no meio do caminho, tal, escreve pra gente, dá aquele joinha, inscreve no canal, tal, para você receber as notificações. Mas é bem importante que a gente saiba o que você está querendo saber. Então escreve pra gente, manda notícias e a gente vai construindo aí papos para você. Hoje eu tô com o super, hiper, master, blaster, Uber, doutor, doutor Andrea Bottoni, um médico nutrólogo que clinica aqui no Brasil e na Itália, tem sua clínica, atende em hospitais, coordena dá aulas. Eu não vou ficar dando aqueles currículos enormes, não, porque é sempre muito chato isso, porque mais legal do que o título é o que está por trás do título. Na verdade, é quem leva o título. É ele, o seu, o meu, o nosso, Andrea Bottoni! Sim! Gratidão, Fernanda. Gratidão, Fernanda Prando Godoy. Um prazer imenso estar com você. Assim, te falo de uma forma bem espontânea. Estou alegre de estar com você. E aí, realmente, vamos facilitar, tá certo? Vamos Entendeu? facilitar a vida de todo mundo? Facilitar é extremamente importante. A gente frequentemente se complica a vida dos outros e facilitar mais simples e também mais Mas prazeroso. O que você acha, eu Fernanda? acho que esse é o negócio. Eu vou te dizer mais. Eu tô aqui bolando 1000 coisas pra perguntar, tenho 1000 coisas pra perguntar. Por quê? Porque, né, primeiro que eu te conheço de outros carnavais, não é mesmo? Isso. Eh, a gente fez juntos uma formação de mindfulness e de mindful eating, e a gente ficou amigo lá, e essa é a história. Mas essa formação e a clínica do André, né, a prática clínica dele, para mim é uma coisa muito interessante. Eu vou navegar por aí e assim: "Fernanda, você está fazendo um podcast sobre saúde?". "Não, eu estou fazendo um podcast sobre tornar a vida mais fácil". É isso. Então eu vou tentar navegar aí por umas coisas que me vêm à cabeça. Antes de mais nada, eh, eu assisti numa palestra sua em que você estava dando, acho que estava num simpósio para um hospital, alguma coisa assim, e você estava dizendo, falando sobre os profissionais de nutrição, e que a gente tem muito mais estudos, a gente conhece muito mais coisas sobre nutrição, o seu poder, as combinações, o que funciona, o que não funciona, para quem não funciona, tarará, mas que a gente vê nos hospitais eh, um crescente de desnutrição no hospital. Me explica isso, porque isso é técnico demais para mim, mas eu queria entender esse negócio aí. Por isso que a gente pode dizer, conhecimento, tá bem? Então, mais publicações científicas, mais congressos, mais eventos, conhecimento da fisiopatologia, mecanismos que estão por trás, metabólicos, clínicos, resposta inflamatória, entre outras coisas. Por isso, existe uma adaptação do organismo, por exemplo, uma agressão, a uma infecção, a um trauma, a uma cirurgia, onde realmente pode ser desencadeado um processo de desnutrição. Evidentemente, e outras razões também. É aí que acontece, apesar de todo esse conhecimento, o conhecimento em si não é suficiente, nós temos que aplicá-lo. E não é, neste caso, o conhecimento só de um profissional, mas de uma equipe, de como a gente trabalha de forma integrada, sinérgica. Equipe funziona in tutto. A equipe ti ajuda a alcançar melhores resultados. Isso, ovviamente, vale na saúde, vale in un hospital, vale com pessoas que sofrem e que têm diferentes patologias, diferentes respostas metabólicas. Por isso, sim, a desnutrição hospitalar continua un elemento estremamente importante e preoccupante perché a desnutrição, che pode estar associada a determinadas outras patologias, é um fator de risco independente. Significa que mais o paciente está desnutrido,
mais ele tem chance de complicar. Aumenta a mortalidade. Por isso, o estado nutricional e o cuidado metabólico nutricional é um cuidado extremamente importante para tentar melhorar a evolução desse paciente, está certo? E por isso, para ele eventualmente se recuperar mais rapidamente. Do outro lado, se o paciente desnutre mais, ele tem mais chances, está certo, de ter complicações. Por isso, ovviamente, a gente às vezes segmenta, fala de uma coisa, de un'altra, de un'altra. Tudo está interligado, o cuidado é único, é transversal, mas evidentemente no caso específico da equipe multiprofissional de terapia nutricional nos hospitais, no caso específico de um cuidado especializado nesta área, isso sim pode acarretar grandes benefícios, pode favorecer e muito a evolução desta pessoa que está lá para tentar melhorar ou até para se restabelecer, e o cuidado metabólico nutricional é absolutamente essencial. Enquanto você está falando isso, eu tô lembrando, porque minha vida é lembrar coisas, né? Eu tive recentemente, infelizmente, um falecimento na família e, hum, e era uma pessoa que tinha uma anemia específica, que era anemia falciforme. E foi tratada. Ela estava no estado anêmico, fora do hospital, tá? Tava bem e tal. Bem, não, ela precisava tratar a anemia. Enfim, viu que a anemia tinha crescido, o número de glóbulos vermelhos, acho que tinha caído, era isso, Isso. enfim. Eh, então foi tratar, mas sabia que ela tinha esse quadro de anemia falciforme, né. E eu fico pensando onde o conhecimento nos atrapalha, porque ao saber disso foram tratar disso e talvez não investigaram outras coisas, e na verdade ela faleceu de outras coisas, mas que fazia parte do quadro era a falta de absorção de nutrientes, né. E aí eu fiquei pensando que esse médico que atendeu, não é que ele errou, ele estava num caminho, mas talvez ele não tenha se juntado com outros profissionais. E essa força de equipe multidisciplinar, e aí tô usando o caso Sì, un saúde, esempio, mas isso vale para para tudo. qualquer negócio, não é? O concetto da equipe è algo para mim fundamental, fundamental. Aí a equipe, no meu entendimento, tá certo? Não é só estar todo mundo junto, ou participar de uma reunião, ou assinar uma lista de presença, ou fazer un'atta. É também isso. O concetto da equipe tem que estar dentro de cada um de nós. A gente tem que trabalhar em equipe, indipendentemente se naquele momento específico a gente está junto. Por isso è una cosa antes para mim conceitual e depois evidentemente técnica. Tem que ter normas, tem que ter rotinas estabelecidas, tem que ter indicadores, tem que fazer avaliação de desempenho, tem que ter uma série de coisas. Mas você tem que ter a intenção genuína de entender, de querer que a equipe torna o processo mais seguro e tem mais chance de dar certo. E aí, evidentemente, não é só o conceito, evidentemente, profissionais diferentes, formações diferentes, saberes diferentes, não apenas que se soma, mas que se integra, interage, uma sinergia. Isso te permette, inclusive, di ter un olhar mais amplo, mais transversal, e por isso de aumentar muito a chance de cuidar da melhor forma possível, no caso nosso, daquela pessoa que a gente está cuidando. Mas isso, come você muito bem destacou, se aplica a qualquer área da vida. Tant'è che, per esempio, um dos critérios, e come você disse, não é apenas saúde no sentido técnico, dos técnicos da saúde, mas saúde num sentido mais amplo, de autocuidado e di come a gente pode viver melhor. Saúde pode até ser considerado quase sinônimo de vida, sta certo? Ou seja, come eu posso viver melhor? Porque se eu me sinto melhor, isso é saudável. Saúde é também relações, por isso saúde é muito mais que alguns parâmetros técnicos. E aí é com este olhar que acho que a gente pode facilitar.
E aí, André, eu vou te contar que eu tenho amigos, amigas, e vejo um monte de gente nas redes e nas conversas que a gente vê, às vezes a gente está em cliente, a gente ouve umas conversas e tal. Eu vejo as pessoas muito preocupadas, sim, com cuidar da sua saúde. Vejo, Sim, de fato. A gente tem uma crescente preocupação também com saúde mental que eu acho sim, importante, sim, importantíssimo. importantíssimo. Mas eu estava pensando justamente na não é na congruência, mas talvez no embate entre saúde mental e saúde física, porque eu vejo umas pessoas, com a melhor das intenções de cuidar de si, de ter uma boa saúde, ser longevos e tudo mais, e que as pessoas ficam neuróticas com o que elas podem ou não podem comer, podem ou não podem fazer exercício, não sei o quê. E eu olho para isso e vejo, talvez eu esteja olhando equivocadamente, mas eu olho aqui para mim e vejo, quando eu vejo isso, eu vejo saúde mental. Eu posso falar palavrão no meu mesmo podcast? Põe um pi aí no meio. Sim. Eu vejo, nossa, tô cuidando tão da minha saúde física, eu tô comendo isso, e todo dia de manhã eu faço a minha chia, e nananã, 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 e tão neurótico, com tanto chicote, que a saúde mental tá toda cagada, né? Pra mim isso é um sintoma. Eu tô louca ou não? Não, não. Primeiro que adoro como você fala. Adoro, entendeu? Adoro. Mas o que acontece? Acho que esse papo, tá certo? Assim, espero que possa gerar algumas reflexões, tá certo? Da mesma forma que aquilo que você disse gerou, per esempio, um insight em mim. Eu quero dizer, equilíbrio não é um ponto fixo, ok? Não existe, fora determinadas situações, é só isso, tá certo? Geralmente é uma faixa, ok? Por isso existe uma série de fatores. Aí, Fernanda, complementando um pouco aquilo que você disse, eh, nada contra, é muito a favor de um cuidado, vamos dizer, de uma organização, por exemplo, a alimentação, nas escolhas, nas proporções, nas combinações. Você fez o exemplo, por exemplo, do café da manhã. Mas não é só isso. E quando a gente se foca quase que exclusivamente e às vezes exageradamente em um único aspecto, já que a vida é muito mais do que só um elemento, existe a chance, sim, de se desequilibrar, mesmo se a intenção era fazer tudo certinho. Por isso, vamos dizer, cuida, mas sem exageros. Cuida pensando que não é só um pilar, são vários pilares, está certo? Às vezes, para facilitar o entendimento, a gente classifica, divide, é isso, é isso, é isso. Mas na vida é tudo junto e misturado, está certo? Entendeu? É o café da manhã, mas é também a noite de sono. Dormiu bem ou não conseguiu fechar olho? Acordou já preocupado, já pensando em tudo aquilo que tem que fazer? Sim, comeu as proporções certas, mas de repente engoliu meccanicamente, nem percebeu o sabor, olha o relógio, já checa o celular, tem que correr para sair. Aí você percebe que mesmo se você comeu certinho, o come você comeu, não foi tão legal assim, está certo? E aí, quando a gente cuida de mais de uma coisa e descuida de un'altra, vamos dizer assim, e aí a saúde mental, come você lembrou no início, a gente se conheceu, formações, em uma especialização, em cursos de mindfulness e de mindful eating. E aí o fatto che è una cosa simples de se entender não significa que seja fácil de fazer. É lá que está um dos X da questão, tá certo? Eu falei, pô, o entendimento é simples, mas vai fazer uma mudança no estilo de vida. Não é uma coisa tá, tá. E aí, por isso, é tudo junto e misturado, literalmente. É como eu me sinto. Aí eu já me empolguei, vou parar um momento,
Você faz sentido para você? Porque eu poderia ir embora, bora facilitar, mas vamos ver o que você quer acrescentar, Fernanda Prando Godoy, tá certo? Você sabe, você está contando dos nossos encontros em Isso. Mindfulness e Mindful Eating. Eu não sei se eu já te contei, mas no primeiro workshop que eu estive de Mindful Eating, eu consigo lembrar até onde foi. Enfim, eu estava com. Foi a Verinha Sim, que sim. foi conduzindo. eh, Vera Salvo, saudades de você. Pessoa espetacular, é top das Espetacular. galáxias. Exatamente. Eu descobri que eu não gostava de comer. Uma pessoa com esse perfil aqui, ó, redondo, fofinho, né? Com esse pânceps, tudo tal, não gosta de comer. Porque isso aqui é resultado de comer, óbvio. Não, não é tão óbvio. Exatamente. E eu descobri, numa prática Hum, dos alimentos, aquela prática sim, clássica que a gente pega um alimento, come como come, depois sim, come conduzido e sim, depois come sabendo, tendo sim, mais consciência de como poderia comer. Eu tinha escolhido tomatinho cereja. Entre os alimentos que tinha, escolhi tomatinho cereja. Tinha chocolate, tinha batata frita não dava, porque eu cheirei a batata frita. Gente, vocês já cheiraram um pacote de batatinha frita? Talvez eu acabe com a alegria de vocês com isso. Mas um pacote, pega um pacotinho daquela batata que a gente gosta, tal, a de tubinho, a de saquinho, cheira, você não vai querer comer. Então, se você quiser continuar comendo batatinha, não cheira. Mas se você quiser experimentar, cheira. É. Nossa, isso é horrível. Chocolate, um cheiro agradabilíssimo, tal, mas eu não quis. Eu escolhi o tomatinho. Tá bom. Comi o primeiro, comi o segundo. Quando foi o terceiro, eh, eu não aguentava mais comer tomate. Não aguentava mais comer. Eu não estava com fome, eu não tinha. E o meu impulso foi enfiar o tomate na boca e acabar. Porque eu precisava acabar com a tarefa. Me foi dada uma tarefa. A tarefa é agora você comer, agora que você sabe como comer, saborear, lá, 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 usar os 5 sentidos para comer. Então, coma você se guiando, fazer. Eu não que... E o meu impulso para acabar com a tarefa era enfiar o tomate na boca. Porque eu pensei, eu não posso devolver o tomate na cesta que eu fiquei com ele na mão até agora, né? Eu vou enfiar outros tomates onde? E aí eu parei, né? Porque é essa coisa do treino mental, é muito tempo. É simples, mas longe de ser fácil. Por isso que a gente está tentando facilitar a vida. É, é, e aí eu me percebi nesse lugar de quão tarefeira eu sou na vida, para tudo, inclusive para comer. E talvez eu tenha comido tanto, tal, porque simplesmente eu tinha que acabar com a comida que estava na minha frente, com a comida que eu coloquei no prato, com o que me serviram e coisa e tal. Mas isso é muito mais amplo, porque isso tem a ver com o meu comportamento na vida. Então eu não vou parar para ir fazer xixi enquanto eu não terminar a tarefa que eu estou fazendo. E assim que eu terminei, porque primeiro o dever, depois o prazer, e eu cresci ouvindo isso, então tá, terminei a tarefa, agora eu posso me divertir. Aí eu penso, não, tem a próxima tarefa, deixa eu já tirar ela da frente. E a próxima, e a próxima, e a próxima. E não me dou tempo de simplesmente sentir o prazer, inclusive de realizar a tarefa, inclusive de comer. Então, eu tirei essa habilidade da minha vida, e fui perceber numa prática alimentar. Então, quando você fala dessa história de que é muito mais do que o alimento, é você se sentir bem, é um conjunto de muitas coisas, tal, isso para mim faz muito sentido. Mas eu acho que não é tão claro assim para as pessoas. E vou me remeter só a mais uma coisa, que talvez traga isso, de quanto a gente fica neurótico. Vou citar uma influencer bacanérrima, que eu gosto bastante, que é a Mari Krieger. Espero que eu tenha falado o sobrenome dela corretamente. E ela tá contando que ela teve um acidente, queimou a mão, tal, né? E aí que ela tinha que, ela foi para academia e ela falava que sim, fazer musculação ajuda na cicatrização. E aí tem alguém que vai falar que não, porque você está com processo inflamatório. Saiba você que o processo inflamatório é importante para a cicatrização. Porque às vezes a gente consome um determinado conteúdo, a gente adquire uma informação e você fala: "Ah, processo inflamatório, inflamação é ruim, o câncer é um tipo de inflamação, então eu não posso deixar acontecer nenhuma inflamação no meu corpo. Não, não posso." E aí eu vou para um lugar de extremismo e não sei nem dos benefícios da inflamação. É isso que a gente está vendo? Me fala o que que você vê no consultório. Ti falo una cosa, Fernanda. Primeiro, realmente, gratidão pela sua partilha.
e reitero com prazer estar aqui com você. Nós, a verdade, se existe, sempre no meio. Por isso, che acontece? Che acontece? Che è importante, aliás, entender, per esempio, di biochimica, da nutrição, fisiologia, do exercício. É importante entender mecanismos. Sim, importante tomar remédio, precisa. Sim, importante su una serie de outras coisas também. Por isso você falou palavra e você exemplificou tarefas. Fazer tarefa não tem nada de errado. Agora, se tornar quase que exclusivamente um fazedor de tarefas, aí sim pode ser um pouco prejudicial, especialmente se isso se torna um hábito. A gente aqui, Fernanda, evidentemente não está falando de dois, três dias super puxados, porque você está uma entrega, porque se somaram determinadas coisas e você é uma profissional responsável e de repente tem um prazo. Agora, se isso se torna o seu estilo de vida, se todos os dias são assim, aí, mesmo se você faz tudo certo, pode ser que isso não seja certo para você. Aí a gente fala, me sentindo bem. Ah, me sinto estranho. A sensação de mal-estar. Esta aqui a gente não sabe nomear. Aí esta aqui se torna normal. Ma não é normal, certo? Entendeu? E isso pode ver sim, tipo, de um cansaço crônico, de pensar sempre naquilo que tem que fazer. De repente, de noite, iniciar a pensar, pô, meu dia foi bem puxado. Ah, é amanhã. Aí, óbvio, eu não vou conseguir dormir. Ou eu acordo já preocupado para aquilo que tem que fazer. Isso não significa que a gente não tem que se preocupar se tem entregas ou responsabilidades. Mas não pode ser só isso. Por isso é importante aproveitar o tempo livre. É importante também, com consciência, descansar. Descansar não é culpa. Inclusive, se vocês me permitem, bora facilitar, é também estratégico, porque a gente profissionalmente entrega melhores resultados se eu estou descansado. Se a minha mente também descansou, não apenas o corpo. Quantas vezes aquela sabedoria, no? Aquele bom senso que fala, bota uma notte de sono no meio, é clarear, a entender melhor. Chi è che já não passou por isso? Por isso, realmente, nosso corpo, a gente fala mente, somos um único ser, se beneficia de tudo isso. Por isso, a importância de relativizar, não no caminho da ambiguidade, mas no caminho mesmo de um equilíbrio saudável, de uma aceitação, de um autocuidado. Aí acho que, novamente, eu iniciei, vamos dizer, esta minha fala, destacando é importante saber, por exemplo, no caso dos alimentos, sal, energia, proteínas, micronutrientes. Evidente que é importante, mas não é só isso. Só isso. Por isso, desfrutar, por exemplo, comer com calma, que não significa mastiga tantas vezes de uma forma mecânica. É realmente perceber, perceber. E aí a gente descobre que pode ter prazer. E ter prazer é muito bom, tá certo? Entendeu? Quando eu faço as coisas só porque alguém me disse, ou porque eu acho que preciso, a gente pode se sustentar até um certo ponto. Quando eu percebo que eu me sinto melhor, eu ressignifico e descubro novas coisas. Falei, pô, tem que fazer exercício físico, ok? Descobre aquilo que você gosta mais. Tenta fazer de uma forma devagar, tenta se graduar. Descobre algo que eventualmente seja um pouco mais simples. E depois você vai ver, pô, estou me sentindo melhor.
ma non appena, no caso meu, perché o médico te disse, ma perché você se sente melhor. Aí você tem mais chance de sustentá-lo. Isso vale na alimentação, vale no sono, vale nas relações. Aí a gente vê que às vezes, não? Já fecho. Às vezes a gente se foga, Fernanda, mais no lado que a gente não gosta, ou naquilo que gostaria que fosse diferente. Aí a gente cultiva isso, e isso também aumenta o nosso bem-estar. Isso não significa que aquela coisa realmente aconteceu e te fez mal. Tudo bem. E a outra, que foi bem positivo, aquele sorriso do seu colega do trabalho, bom, aquele acolhimento, aquela pessoa que te ajudou, valorizamos também, não? Aí, estas coisas tornam de fato a vida mais prazerosa. E a gente pode ver que existem dificuldades, mas que existe também uma série de coisas positivas. E isso é, sim, ser um pouco romântico, ser um pouco sonhador. Pode ser, mas é também ser estratégico. Isso, per esempio, no ambiente profissional, no? Aquele negócio, gentileza gera gentileza, é a mais pura verdade. Um ambiente com mais harmonia, com relações um pouco mais serenas e tranquilas, te predispõe a dar o melhor de si. A chance de ter sucesso ou de alcançar melhores resultados aumenta. Faz sentido para você? E faz todo sentido. Porque isso, para mim, é onde você. Quando a gente não está nesse lugar de conseguir perceber a vida acontecendo, é quando a gente começa a afetar a nossa saúde mental. Para mim, isso é muito claro. Tem outras razões, obviamente, mas eu acho que até mais nos grandes centros a gente vê isso, mas não é exclusivamente nos grandes centros. Mas eu acho que os grandes centros eles incentivam mais isso, né? E também acho que em função da gente enlouquecer com todas essas coisas, com todas as tarefas, com todas as métricas, com todos os indicadores, que eu achei ótimo você falar, sim, a gente tem que ter procedimentos, indicadores, rotinas, tarará, tarará, tarará. E eu me lembro que eu sempre fico muito observando isso. Particularmente em hospitais eu observei mais isso, porque você tem muitos procedimentos para muitas coisas, para evitar erros, né, Isso, inclusive. isso. E a gente só faz isso porque a gente foi se desconectando do ser humano. Sim, Né? Ou seja, à medida que eu me desconecto do que eu tenho que fazer aqui, um enfermeiro se desconecta do que ele tem que fazer, ou de que tem um paciente, uma pessoa ali, e não um fígado a ser tratado, né? Uma pessoa, e não uma cirurgia, uma cicatrização, tal. É quando ele se desconecta disso e ele vira o tarefeiro, é que tem maior risco de erro. Por isso que você vai criando procedimentos para corrigir isso. Então a gente é muito louco, porque para mim isso é um caminho meio inverso, né? A gente cria procedimentos, métricas, tarará, 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 para tentar fazer com que essas pessoas façam práticas que pareçam humanas. Elas só poderiam ser humanas, seria bem mais legal. Eu tô louca? no, e acho che come tutto na vita, evidentemente, gente evolui, a tecnologia avança, o mercado muda, enfim. Por isso é evidente que a fala que você fez, necessariamente, espero, que gere algumas reflexões. Eh, eh, em rotinas, tem procedimentos escritos, tem barreiras, torna o processo mais seguro. Perché? Primeiro, somos humanos, ou seja, uma das poucas certezas que a gente tem é que somos imperfeitos. Por isso, eu frisei muito a importância do trabalho em equipe. Torna o processo mais seguro. Evidentemente que tem algumas rotinas, per esempio, dentro dos hospitais, justamente para diminuir ao máximo, está certo, a chance de ter erros. Ou você coloca barreiras, perché aí, mesmo se acontece uma falha, essa não avança. Por isso vale na saúde, vale na indústria, vale em diferentes Imagina se não tivesse outras áreas. procedimento na aviação. Aviação, exatamente, no? A qualidade, inclusive, vem da indústria si chama automotiva, si Sim, fala, no? sim. Exatamente. Por isso, tem várias coisas. A qualidade em si, só que aí eu complemento a qualidade,
não é apenas técnica, procedimentos. Óbvio que é, mas a qualidade tem que vir também de dentro, tá certo? Por isso eu tenho uma série de rotina, tenho os protocolos, mas eu, como pessoa, preciso estar atento, preciso estar conectado com o cliente. Por isso, esses elementos têm que se fundir. E às vezes a gente pode ser induzida a pensar que é só acompanhar friamente ou tecnicamente. A técnica é necessária, mas não é suficiente. Por isso, acho novamente, bora facilitar, que essas reflexões podem nos tornar também um pouco mais atentos, um pouco mais presentes. A presença te ajuda a executar melhor as suas tarefas, a trabalhar tecnicamente melhor, mas também a se conectar mais com você mesmo e com o que está ao seu redor. Por isso acho que esta combinação é profundamente estratégica e torna todo o processo mais seguro, mas também mais prazeroso. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. E aí a gente está olhando e está pensando muito no profissional que está atendendo alguém, né? Em qualquer área. Em qualquer área, Todo o né? E processo. todo o processo. E é o processo. E o alguém faz parte. O cliente, o Isso, paciente faz isso. parte. Nós também, às vezes a gente não se dá conta, somos bombardeados por um monte de informações, a gente recebe muita informação. Por isso, não é que a gente pode dizer, ah, o celular é ruim, ah, a internet é ruim, as redes sociais são ruins. Como é que eu uso? Eu? Sim. Ah, alimento industrializado é ruim. Ah, não. Como é que eu uso? Aí é evidente, não? Que quando eu vejo, cara, eu estou sendo bombardeado, mas deixa-te uma visão um pouco mais crítica. Não crítica de polêmico, de brigar ou de eu contra você. Me deixa ver a opinião, mas me deixa ter também a minha opinião. Aí, quando a gente se torna um pouco mais reflexivo, um pouco mais crítico, mas na base mesmo do autocuidado, fala, pô, eu também sou importante. Não é só fazer aquilo que o cara disse, mas faz sentido para mim. Aí a gente acaba se protegendo um pouco mais. Porque às vezes, assim, existem propostas que são aparentemente encantadoras. E aí, Fernanda, me permite voltar atrás lá no início, que você disse, não é só saúde física, também saúde mental, ou disse relações. Por isso é evidente, Fernanda, nada contra, nada contra a composição corpórea adequada, peso adequado, colesterol alto, na glicemia normal. Mas a vida não é só sair bem na foto. A vida não é só sarado. Acho que ele é muito feliz, gostaria de ser como ele. Olha que carro que ele tem, olha onde ele vai passar as férias. Nada contra, muito bom, muito bom. Só que a gente não sabe É o que esse tem lugar. por trás. Entende o que eu dizer? Sim. Por isso, como é que a pessoa se sente? Você não sabe como se sente. Se de repente não consegue dormir, se de repente está sempre mal-humorado, se de repente está sempre baixo astral. Aí você fala, será que isso é saúde? Como é que eu não sei se eu tô vendo ele o tempo inteiro na rede social lindo e maravilhoso? E esse é o problema, né? Porque eu tô vendo ele Concordo. só na rede social e tô achando que aquilo é a vida inteira. Esse é o Isso. ponto. E você tá falando, e é exatamente isso. Eu vou trazer. Sempre bonito, entendeu? Sempre Isso, feliz, isso. E entendeu? todo mundo que passou aqui deu certo, Isso. funcionou para todo mundo. E fazendo a mesma associação que você estava fazendo com o treinamento, a gente recebe uma coisa que é muito parecida com esse paciente que quer. Eu me lembro do Atala falando isso. Sim, As pessoas não sim. querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. É, Então ela quer tomar uma pílula mágica e que na semana seguinte ele já tá lindão, saradão com um tanquinho aqui. isso. Dá para fazer uma maquiagem, tá? Resolveria, funcionaria, né? Dá para fazer um Photoshop e tal. Mas porque é isso que a gente acaba vendo nas redes e tudo mais. Eu vou fazer um paralelo com o mercado de treinamento Sim, mesmo. O que é muito comum todo mundo tá fazendo treinamento tal. É legal, vamos fazer.
E aí eu sou chamada, eu e qualquer outro profissional da área, a gente quer um treinamento de tal assunto para minha equipe, porque esse é o problema dela. E aí eu posso, de uma forma ágil, né? Ela já sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa. Então, espera aí que eu vou fazer essa entrega. E aí eu estou sendo uma pessoa eficaz. Então, ok, vou entregar rapidamente isso. E aí a gente atende a tudo que todo mundo quer, né? Ser rápido, ter o assunto, parar, parar, parar. Mas aí eu não vi que não era esse o problema e, portanto, não era esse o remédio. Então, se eu não tenho também a minha responsabilidade de ir lá e olhar e falar, mas espera aí, vamos entender quem que é esse ser humaninho aí. Vamos entender nessa empresa, ela está querendo esse assunto aqui para essa equipe aqui, mas qual é o problema dessa equipe? Primeiro, tem problema? Segundo, qual é o problema? Terceiro, é esse o remédio para essa equipe? E aí vem a minha responsabilidade profissional de olhar para isso e poder falar: olha, André, você me contratou para fazer um team building para a tua equipe, porque. Mas o problema não é entre as pessoas, o problema é que não está acontecendo gestão, está faltando um determinado procedimento, ou isso. Tá. Inclusive, talvez não dependa nem de mim, eu não posso fazer nada por isso. Ou posso, vamos trocar o tema do seu treinamento e vamos fazer uma outra coisa. Ou não posso, não é comigo mesmo, é uma outra ação. Vou fazer um ajuste. Exato, é só um ajuste de alguma coisa que você poderia fazer no seu processo e resolveria. Eu entendo que essa é uma postura muito responsável de um profissional, Certeza, né? certeza. E que às vezes a gente não vê isso acontecendo. E talvez, não é porque o cara é um cara do mal, às vezes ele é, mas às vezes não. Às vezes ele está só sendo ágil. Porque também essa agilidade, essa eficácia nos é cobrada todo santo dia. É o modo fazer. É um modo fazer. E eu fico nele. Agora, isso contribui para pobre da saúde mental deste profissional e de todo mundo envolvido, porque não vai Certeza. acontecer. E a gente também sabe que ao longo do tempo a gente está ficando muito pouco resiliente, né, com os vícios em dopaminas e tudo mais. As pessoas falam do vício dopamina, elas nem entendem do que se trata, tá? O que está acontecendo é quando eu sou viciado em dopamina, me corrija se eu estiver errada, tá? Não, Se eu estiver viciada em dopamina, por que que eu ficaria viciada? Porque dopamina me dá prazer, me dá sensação de prazer. Então, eu quero ela cada vez mais. E assim como um alcoólico, eu cada vez mais fico mais resistente. Eu preciso de doses maiores para poder ter o mesmo prazer que eu tinha na primeira vez que eu tive. Então, eu quero mais e mais e mais e mais rápido. E esse mais rápido está levando a gente a não ter resiliência alguma. Então, receber uma resposta como: olha, isso que você me pediu não é o mais indicado para você, pode me custar um cliente. Isso, sabe o que que custa? Sabe o que que custa para mim quando eu perco um cliente? Custam as minhas contas, que eu não consigo pagar. Então, a depender do momento de vida que eu tô, isso me impulsiona para dar uma resposta errada. Eu tô falando de mim, porque isso é uma realidade, mas isso acontece em todas as áreas, com todos os profissionais e em todos os níveis. Então, a gente precisa realmente parar e ter a presença para conseguir parar esse processo maluco de enlouquecimento que a gente está ficando. Né, o processo do fim do mundo, né, dessa retórica de fim de mundo que a gente tá vivendo e ouvindo muito. Só que, gente, pode até ser que o mundo acabe, inclusive pode ser que ele acabe amanhã, mas eu não sei. Enquanto ele não acaba, eu tô aqui. Vamos funcionar, vamos viver? com Dá certeza, para viver bem? com certeza, com certeza. E você percebe, mínimo eu percebi, sim, que você simplificou as coisas nessa sua fala, não de uma forma banal. Deve simplificar a dor é estratégico. Simplificar realmente necessário, necessário. Por isso, acho che, se complementando un po' a partilha, naturalmente, do modo fazer, a gente tem que fazer, às vezes pode te tirar a oportunidade estratégica de identificar, entender melhor o processo e tentar propor melhor caminho, tá certo? E também por isso de ter um resultado melhor, mesmo se a demanda iniciar um pouco diferente. E isso pode ter sim um cliente mais satisfeito e você, per exemplo, prestando um serviço, tendo mais sucesso. Pode ser que vai ganhar até um pouco mais, pode ser que vai ganhar um pouco menos, mas você identificou melhor e tentou
trilhar o melhor caminho. Mas isso se demanda um pouco de flexibilidade, abertura, curiosidade. Sim, E isso, por isso, são elementos que vão um pouco além, o que não são exclusivamente técnicos, daquilo que você sabe fazer, na formatação do seu treinamento, naquilo que cada um de nós sabe, dentro da própria atuação profissional, mas entra em outros aspectos que são características mesmo na interação, no diálogo, na escutativa, tá certo? Por isso, vocês percebem, não? Saúde come sinônimo de vida, saúde come autocuidado e não apenas saúde come tomar um remédio ou fazer um exame laboratorial. Novamente, o remédio pode ser necessário, o esame laboratorial é extremamente importante, mas não é só isso, não é só isso. Aí eu tenho que me colocar come um elemento importante. Não é só o profissional técnico que cuida de mim o que fala que eu tenho que fazer, mas eu também que tenho que me perceber um pouco mais, tenho que me escutar um pouco mais e ter a intenção genuína de me cuidar, mas não apenas como uma responsabilidade, tipo, faça isso, que também pode gerar julgamentos, frustrações, decepções e menos vontade de me cuidar, tá certo? Ma come quase uma descoberta prazerosa. Falei, faz sentido cuidar de mim mesmo. Faz sentido quando eu como, sei lá, tentar fazer com um pouco de tempo. Me conectar, que é o que é mais importante. Ah, isso vale na comida, vale uma reunião. Se eu estou em reunião com você, espera-se, é porque é importante. Não é para passar o tempo. não? Agora, se eu estou em reunião com você, eu fico o tempo inteiro no celular. Provavelmente eu não vou aproveitar da reunião. Você está falando comigo uma coisa que era para ser importante, mas eu não estou prestando atenção. Novamente, é o uso que a gente faz. Se eu tenho o celular e estou recebendo, estou esperando uma mensagem que é importante para a nossa pauta, bate olho. Ah, escreveu, deixa ver. Mas o que eu faço às vezes? Me engajo em outras coisas. Por isso, quando a gente não está presente, às vezes, o trabalho aumenta. Ah, caramba, porque O retrabalho. eu vou ter que te perguntar de novo aquele negócio, porque é isso que É acontece. isso, é isso. Aí eu te falo, ah, Fernanda, ripeti novamente. Aí você reexplica, de repente com menos entusiasmo, Sim. de repente dando menos detalhes. Eu também já estou cansado. E o que eu faço? Inicio a escutar, você está falando, eu já inicio a elaborar a resposta, mas você. Isso acontece com todo mundo, veja bem. E por isso a importância da presença. Me dou conta, falei, deixa chamar a mente de volta. Fernanda, fala. Isso novamente não é só uma questão de respeito para ela, é uma questão também estratégica. Por isso, novamente, quando a gente percebe que uma coisa está conectada com a outra, aí pode ser que a gente não vai buscar a risposta, mas a gente vai buscar uma série de reflexões a partir de elementos objetivos, ou a partir de um especialista, ou a partir de que teoricamente é bom naquele assunto, mas também a partir de como é o processo as coisas. Não é só uma questão de conhecimento, mas uma questão de pensamentos, de como é o processo essas informações e ver também se faz sentido para mim e como eu também estou disposto a me engajar neste processo, que pode ser de educação, que pode ser de iniciar a praticar um determinado exercício físico, que pode ser de repente comer com um pouco mais de atenção, que pode ser, sei lá, de noite, pensando, não, vou dormir, em tentar ficar um pouco mais conectado com as telas, porque o que eu posso fazer é eu me cuidar. Ma fa sentido para mim? Ou seja, eu me torno responsável, ma di una forma un poco mais leve, un
pouco menos impositiva, um pouco menos tarefeira e um pouco mais consciente. Aí, novamente, a verdade está sempre no meio. Não é que uma orientação técnica não seja importante. É importante, mas não é só isso, porque nós não somos só uma orientação técnica. Somos sentimentos, somos sensações, pensamentos, emoções, e assim vai. Correto, Fernanda? Corretíssimo. E eu tô aqui pensando, né, voltando nessa história de que a gente vai criando os procedimentos para evitar a falha humana, né? Aham. Porque sim, somos falíveis. É que as falhas vão ficando tão grandes, num volume tão grande, que você tem que começar a criar regra Sim, para que a gente volte a ser humano, como eu estava sim, dizendo. sim, E a gente tem agora uma nova norma regulatória no trabalho, que é a NR1, que é a que fala da saúde mental sim, nas sim, empresas, né? Eu vejo empresas, inclusive tem um cliente que tem a diretoria de felicidade, eu vejo empresas criando essa área dentro da empresa. Vi inclusive um post recente sobre isso, falando: "Não, não é responsabilidade da empresa causar a sua felicidade, mas sim te dar um ambiente em que você possa ser feliz". Concordo em grau, gênero e número. Porque não é responsabilidade de ninguém te trazer felicidade, né. Porque não é responsabilidade de ninguém te emagrecer, te fazer ficar sarado, musculoso, é sua. Mas é sua também, não é com chicote, uhum, né, não é com uhum. chicote em você: "Ai, eu sou responsável, então eu tenho que fazer isso, tal". Eu participo de alguns grupos aí, num deles o pessoal estava buscando treinamentos de NR01, que é essa que fala da saúde mental, que estavam com dificuldades disso, tal. Assim como eu vejo as pessoas com uma preocupação, uma dificuldade muito comum nos dias atuais, que é: eu fiz um convite para você de que no dia 2 de abril a gente vai ter um almoço ao meio-dia no restaurante Joca Joca e companhia. E você imediatamente me responde: "Quando? Que vai, é almoço ou jantar? Onde vai ser?" E as pessoas reclamam que elas estão com a atenção muito baixa, tal, né. Eh, Ao que você acredita ou acredita essa falta de atenção e presença? E como é que a gente poderia reverter isso? Vou aumentar. Como é que eu poderia reverter isso no ambiente empresarial, onde eu sou cobrado pelas tarefas imediatas e tudo mais? Pensando nessa história de como é que eu poderia construir essa tal felicidade dentro de um ambiente corporativo, por exemplo. Eu acho que a gente precisa um pouco mais buscar as coisas mais de bases sólidas. E aí, evidentemente, que, já que a verdade está sempre no meio, dipende do ambiente que você trabalha, horário comercial em dias úteis. Por isso, você passa X horas do seu dia naquele ambiente. Evidentemente que aquele ambiente não dipende de você, dipende também de outros, dipende da filosofia da empresa, existe uma estrutura física, existem determinadas pessoas. É óbvio que são muitas variáveis. Agora, uma variável importante sou eu. E aí eu acho que tem, pode dividir, mas no fundo as coisas se juntam. Eh, Dipende dia da empresa, dipende da comunicação, como as coisas são comunicadas, se existem ambientes seguros para cada um se manifestar, poder falar, poder de expressar, tem retornos adequados. E aí isso sim gera menos absenteísmo, mas também menos presenteísmo, tá certo? Ou seja, a pessoa está presente, mas não está produzindo. Como eu me sinto, aí novamente não é só um papo romântico de respeito para a saúde do outro, para a vida do outro, mas também de estratégia. Isso são coisas que se a gente fala neste contexto assim, porque quase todo mundo vai concordar. Agora, qual é o difícil? Fazer as coisas acontecer. Aí a gente volta lá no mindfulness. Simples, fácil. Por isso, o que vou te dizer, é óbvio que, independentemente da dinâmica das organizações, está certo? Que diferentes. In un ambiente corporativo
existem sim direcionamentos institucionais, existem profissionais que têm mais responsabilidade e que por isso, vamos dizer, pressiona, mas a gente tem que criar ambientes mais favoráveis. E aí, quando isso acontece, a gente consegue realmente ter melhores resultados e ter ambientes melhores. E aí você disse também, ó, existem empresas no mundo e aqui também no Brasil, que tem, por exemplo, diretorias de cidades, diretores executivos nesta área. Este aqui é um dos caminhos, mas evidentemente é uma área que se chama diretoria de felicidade, garante que o mundo seja feliz. Come tem un'area che si chama di qualidade, non ti garante che tutto funziona bene. Evidentemente sono sempre vari fattori. Agora, isso acho que também destaca que não é só a capacidade técnica ou a função técnica pela qual você foi contratado, ma come você se coloca no trabalho e na vida. Qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? A proatividade? Come você se conecta com você mesmo? Come você se conecta com os outros? Aí, novamente, não é difícil de acompanhar provavelmente esta minha fala. O que é difícil é fazer isso acontecer. Por isso, acho que, finalizo, a capacidade também de saber ouvir a opinião dos outros, sem precisar concordar, mas refletir e do outro ouvir a sua opinião. Entender que ninguém é dono da verdade. Aí a gente volta também no trabalho em equipe. Quando eu consigo fazer isso, é claro, melhor ainda se existe um direcionamento institucional, se existe um exemplo das lideranças Ah, o exemplo para é os próprios tudo. liderados, aí sim falei, pô, cara gentil. Ser gentil não significa não ter a preocupação de alcançar as metas, mas novamente ser gentil é estratégico. O cara é gentil, o cara é educado, educado. O cara fala as palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, obrigado. Entendeu? A gente busca às vezes áreas complexas e treinamentos, mas se falta o básico, o óbvio, aí, por isso falo os alicerces, aí a gente sai um pouco exclusivamente do modo fazer, exclusivamente na meta, mas vai ver que o processo é feito coisas que às vezes são simples. Obviamente, não significa que sejam fáceis, mas que não são tão complexas assim. E aí a gente vê, por isso te disse, você simplificou. Simplificar para mim é estratégico, é transformador, é disruptivo, tá certo? Entendeu? É difícil pra Pronto. caramba, Não né? sei se eu. Não vou dizer se te respondi, mas se faz sentido um pouco aquilo que Faz eu disse. faz sentido e você começou a responder sim. Quando você responde, eu vou pensando em milhares de coisas Ah, aqui. Tem 2 filmes aqui que eu pensei em vários momentos do que você sim. falou. Um deles, recomendo fortemente para quem ainda não assistiu, Conclave. Conclave, acho que não sei se ganhou alguma coisa do Oscar, mas estava lá nos indicados. Vale muito a pena e por muitos aspectos, mas uma história dele fala sobre as certezas que a gente tem, né? Uhum, E talvez no uhum, mundo com tanta certeza seja muito difícil de viver. uhum, uhum. Lembrei de uma citação que eu ouvia fazia bastante tempo, que era: o ser humano é um animal maravilhoso, dotado de um cérebro fantástico, que, olha, ele é maravilhoso, com muita complexidade, faz muitas coisas e que ele se desliga quando chega no escritório e volta a ligar quando sai do escritório. Eu tô com a sensação atual de que a gente tem desligado o cérebro quando a gente acorda para ligar ele quando vai dormir, por isso que as pessoas estão com problema de dormir, inclusive. Eu tenho tido a sensação de que as pessoas vão vivendo sem viver, né, sem sentir a vida.
E talvez seja isso que esteja trazendo tantas dificuldades na área de saúde mental e no prazer de viver e no contato mesmo com a vida. O outro filme que vou trazer de referência, que vem das suas falas, eu tô trazendo as referências, porque senão eu vou perder, né? A pessoa que já avançou um pouco na idade, então ela tem uma memória que às vezes as coisas vão embora. Não, não é isso, é que eu penso mil coisas ao mesmo E tempo. bora facilitar. Bora facilitar a vida. Um filme que você talvez tenha lido o livro, virou uma minissérie no Netflix que chama O Leopardo, vulgo Il Gattopardo. Eu acho muito mais legal falar o Gattopardo Gattopardo, que exatamente. o Leopardo. Mas é um romance, uma minissérie, acho que são 6 episódios, tal. De um romance interessantíssimo, tal, mas ali tem, para mim, eu assistindo, tinha uma coisa muito interessante. Você falou da gentileza, da forma de falar, do ambiente, da segurança. Que você tem muitas, tem todas essas coisas nessa série em situações diferentes, mas tem um ponto muito importante que tem o príncipe, que tem um prefeito, e aí a gente tem a nobreza e a riqueza. E olha, gente, o príncipe, ele é capaz de te mandar para aquele lugar e você fica tão curioso para saber como é que caminho você pegaria para chegar naquele lugar. É tão interessante da gente ver o quanto, ao se desconectar de si mesmo, da sua presença e da presença dos outros, a gente perde essa habilidade tão incrível de perceber o outro, perceber o ambiente e então poder agir, fazer escolhas, escolher como você pode agir. Eu acho que talvez isso seja um dos buracos que a gente tem nessa falta de sensação de bem-estar, porque eu nem tenho sensação. E aí só me resta o como o nosso cérebro, como é que é? Ele é velcro para coisas ruins, ele é teflon para coisas boas, eu fico lembrando das coisas ruins, porque eu não estava ali, né. Então essa minha sensação de bem-estar, que às vezes é efêmera ou às vezes ela até durou mais tempo, mas ela não me colocou em risco e portanto eu não fico grudado nela, se eu não estiver presente, se eu não estiver ali, eu sequer tenho a possibilidade de ter o bem-estar, de sentir. Ter eu tenho, só não sinto que eu tô com um bom estar. O que a gente podia fazer para melhorar essa história aí no dia a dia? Ou me dá uma dica aí para os líderes que você falou, né, do exemplo da liderança, me dá uma dica aí do que os líderes poderiam fazer para aumentar o bem-estar e a aglutinação da sua equipe, dos seus times. Te coloquei agora sim numa Não, saia justa. você é encantadora. Hum. Gratidão. Eu vou te dizer. Ele Vou tá me fazer. mandando para aquele lugar e fazendo eu Não! ficar curiosa. Que eu que eu vou te dizer. Vou usar, vou iniciar fazendo um exemplo. Treinamento, sem ser polemico, de forma alguma, ma tentando gerar riflessões. O treinamento em si, non risolve as coisas. Perché? Perché as coisas não acontecem durante o treinamento. O treinamento pode ser um elemento transformador, pode ser um momento, um período de reflexão, de ressignificar, de eventualmente descobrir novos caminhos. Mas o profissional, o colaborador, non vive o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro em treinamentos, tá certo? Tem que trabalhar. Costuma ser bom. Esattamente, por isso, novamente é um exemplo, é sem polemica. No? Ah, faz o treinamento. Aí o colega falava, tudo bem. O treinamento terminou, a farsa terminou, vamos voltar para a vida como era, certo? Ai, como Aí, eu ouço isso. entendeu? A gente tem que fazer as coisas, nem sempre a gente consiga, evidente, ma che faça sentido e che non sejam dissociados. O negócio tem que fazer sentido para a minha vida, para o nosso ambiente, para esta realidade, está certo? Não para aquilo que fez sentido para uma empresa que tem uma dinâmica, objetivos e filosofia completamente diferentes. Tudo tem que ser adaptado. E aí, evidentemente, por isso que não é só o treinamento, é o exemplo. E aí acho que come, per esempio, os líderes são engajados. E aí, novamente, para mim, um elemento importantíssimo é o exemplo. É o exemplo. Por isso,
come as coisas podem acontecer, isso vale em diferentes contextos. E quando eu sinto que faz sentido para mim, mas ovviamente não de uma forma egoística, penso só em mim, quero só as coisas para mim, mas a motivação que me move, o propósito, novamente, não é só o cara está viajando, não, não, tem que fazer sentido, por isso eu disse, a vida como ela é, tem que agregar algum benefício, tem que melhorar algumas coisas, está certo? Por isso acho que precisa de paciência. Tenho palavras mágicas ou soluções, evidente. Estou compartilhando algumas minhas reflexões. Paciência, tolerância, escuta, escuta ativa. Deixar outro falar. Depois você fala. Refletir um pouco, fora situações, vamos dizer, de urgência e emergência. Ter um tempo para refletir, para dar uma devolutiva. Frequentemente, isso novamente um pouco os nossos tempos. A gente vive quasi costante briga, mesmo quando a gente não se dà conta. Ninguém é dono da verdade. Por isso, pode ser que eu não concordo com tudo. Só que a gente, às vezes, dá valores exagerados a coisas que não tem, não se dá conta. A vida ti leva, vai embora, o modo fazer. E de repente algo que está próximo, algo que está ao meu alcance, eu não valorizo. Vou fazer um exemplo, come disse antes, di un esempio perfetto è apenas un esempio. Para chi gosta de futebol, para chi tem time de fazer uma brincadeira é a seguinte, se a gente está assistindo o jogo juntos, o cara que é do outro time, e o suo time ganhou, a brincadeira é saudável. Agora, brigar, se xingar, se bater, me parece um pouco exagerado, tá certo? Só um pouco, não Entendeu? muito. Por isso, a ideia do jogo tem que ter o lado lúdico. Óbvio que é bom, se o meu time ganha, é melhor. Mas você sabe que na vida que você não ganha sempre. Aí a gente tem que valorizar um pouco mais a essência. A gente está assistindo junto um jogo, independentemente que somos de time diferentes. A gente é uma oportunidade para se encontrar. E a gente transforma isso em briga. Não, viu o cara que fez? Viu o cara que fez? Viu o pênalti? Aí, pô. Aí isso, evidentemente, acontece em outras esferas. A gente Sim. nem conhece determinadas pessoas, mas a gente briga em nome delas. Entendeu? Entendeu? E elas nem E estão me pagando para isso. exatamente, Ele tá ganhando 1 milhão e eu nada. exatamente. Por isso ti falo, não é que eu não posso brincar, tipo, pô, o seu time perdeu mais uma vez. Agora você vai me pagar a pizza, tá certo? Aham. Beleza, beleza, a gente brinca. Mas sabe que é uma coisa mais importante? Sei lá, a amizade ou a oportunidade de compartilhar um tempo do jogo. Mas a gente, às vezes, tem a capacidade de se colocar um contra outro, mesmo quando o ambiente deveria proporcionar exatamente o contrário. Aí, novamente, eu acho que isso um pouco entra quando semplificar, mas jamais banalizar, entra em como eu me coloco frente a determinadas situações. E aí, às vezes, a gente se coloca com uma postura a mais de se complicar e de complicar os outros e não de facilitar. Você sabe que às vezes a gente aproveita essas pequenas oportunidades que a gente teria para se divertir, para colocar para fora aquilo que está aqui dentro há muito tempo, aí você aproveita e aí você sai do tom. Você passa do limite, tem um limite, você passou do limite, amigo. E aí a coisa sai do, ai, legal, Desanda. divertido, desanda, literalmente desanda a maionese, né? É péssimo isso.
E você estava falando essas coisas, eu estava lembrando de uma outra vez que a gente esteve junto conversando sobre a geração Z, Sì, que não quer trabalhar, que tem preguiça, que não é nada disso, na real é outra coisa, tá. Mas é o que a gente ouve muito é: "Ah, eles não são comprometidos, eles não querem trabalhar, eles não querem ficar além do horário, tará". Que você acha deles aí, Andrea? io acho che vou te fazer um exemplo e já te às vezes a gente pode ter aquela tendência: "Ah, antes era melhor", ou "no meu tempo", ou "quando eu tinha a sua idade era diferente". Óbvio que era differente. Tudo muda costantemente. Quando eu penso, sei lá, no passado, a gente não pode, eu acho, aquele saudosismo tipo, ou de se achar melhor, ou de, ah meu Deus, antes era tão melhor, olha agora como é que é, olha ninguém comprometido, ninguém quer trabalhar, todo mundo tem tudo pronto e mastigado, não tem compromisso. Perché novamente dipende di come eu mi coloco frente a essa situação. Existe uma realidade, vamos ver o lado positivo, perché de repente não é querer respeitar o horário de trabalho, não necessariamente significa ser um cara que não quer fazer nada, mas que também tem outras coisas importantes na vida. Aí, óbvio, exagerar e ser certinho demais, não, tem que ser um pouco flexível. Ma non significa che você tem que sempre, sistematicamente, trabalhar muito mais, descuidar de você, não tem tempo para dormir, para refletir, para descansar, sei lá, para fazer uma caminhada. Ou seja, novamente, ter um pouco de saudável flexibilidade, mas novamente, como a gente estava falando antes, se eu me coloco sempre no lugar do certinho e acho que a razão está sempre comigo, eu vejo no outro mais as coisas ou que eu não gosto ou os defeitos que todos nós temos. Se Eu eu, não. você não, desculpa, é verdade, desculpa, desculpa. Aí que acontece que se eu vejo no outro alguém, não quero dizer que me complementa, mas alguém que tem também determinadas características que se a gente se junta estrategicamente pensando no ambiente profissional, os dois podem sair ganhando, certo? E nenhum dos dois se colocando em cima do pedestal. Todo mundo sai ganhando. Eu acho que o bom processo, os bons projetos, é quando todas as partes envolvidas se sentem parte mesmo e todas se beneficiam. Não necessariamente todo mundo tem que estar satisfeito igual. Mas eu acho que um processo inseguro e um projeto mais ou menos é quando de repente eu me sinto considerado e de repente o outro está lá feliz da vida. Ou seja, tentar integrar um pouco mais. Acho eu que pode tornar a vida, ora facilitar, mais leve, mais prazerosa. A gente pode evitar de agregar sofrimento. Literalmente a gente está colocando em cima de uma situação. Aí tem um olhar novamente, não apenas mais compassivo ou mais gentil, mas também mais estratégico. Por isso eu frequentemente tento fazer essa associação, porque novamente a vida faz sentido. Não só na teoria bonitinha ou em um papo legal, perché è legal falar com você, dialogar com você, não bora facilitar. Mas acho que a vida tem que fazer sentido na vida mesmo, tá certo? Aí acho que tudo isso pode permitir de refletir um pouco mais, para tentar desenvolver um pouco mais a presença, a conexão com o momento presente, uma atenção mais consciente. Isso, para mim, se aplica a qualquer área. Isso pode te ajudar a evoluir e, novamente, no ambiente de trabalho,
criar um ambiente melhor. E aí fecho. Isso não significa que a presença do treinamento não seja importante na dinâmica de desenvolvimento daquela empresa. Só isso, é só isso. Falei. Eu digo mais, quando você fala de juntar essas diferenças, eu tenho para mim hoje que o que a gente chama de geração Z, as pessoas que compõem a geração Z, que estão em diferentes classes sociais, tal, porque é um comportamento que é meio equivalente, ainda que você tenha pessoas com mais acesso a mais recursos, pessoas com menos acesso a menos recursos, eu acho que eles entenderam o que é a vida. E que a vida é curta. E não é só trabalhar. O trabalho é parte da vida e não a vida. E que se a gente é tão geração Z quanto eles, só que a gente tem outro alfabeto antes, junto, não é mesmo? Se a gente sacar isso, é capaz da gente compor um novo ambiente e conseguir desenhar um futuro bacanudo. Porque eu também tenho que considerar que, junto com tudo isso, tem inteligência artificial que vai substituir uma série de funções, mas que, por outro lado, eu vou precisar de outras coisas. Que outras coisas que eu preciso dos humanos? Aquilo que está faltando, sabe? A curiosidade, a abertura, a análise, a criatividade. É isso que está faltando, e porque a gente não foi treinando isso ao longo dos anos, a gente foi treinando para fazer tarefa. Se a gente for esperto, a gente para de reclamar de geração Z e falar que eles são mimizentos, que não querem isso, que não querem aquilo, e a gente aproveita o saber deles porque eles vieram com outro chip. E a gente passa a fazer novos modelos de negócio e de mundo. Eu acho que aí talvez a gente esteja no exato ponto de inflexão de mudar esse cenário que tem causado tanto mal-estar. E a gente vá para uma situação de mais bem-estar, né? Talvez seja utópica, talvez seja romântica, mas na minha visão de possibilidade e tendência futura, esta é uma possibilidade que cabe. Tô louca? No, di forma alguma. Você tá louco comigo? No, eu estou e também achei muito interessante, no mínimo para mim, fazendo muito sentido essa sua fala, espero que faça sentido para vocês também, porque quando a gente se integra, quando a gente interage, se respeitando, pura, consciente, rispettosa, a chance da gente evoluir e de encontrar, de repente, outra dinâmica, no caso de trabalho, de modelo de relações, pode realmente colocar, ipoteticamente, aquela empresa em um outro patamar, Isso que eu acredito. poder alcançar melhores resultados, criando que um ambiente um pouco mais flexível, pouco mais seguro e por isso produzindo mais e melhor. Por isso, para mim, faz sentido. E faz sentido mesmo. Faz sentido, como dizer, come relação humana e faz sentido dentro de um ambiente corporativo, certo? Eu preciso te contar que eu cheguei a essa reflexão porque um dia a gente estava jantando e falando disso. Sim, Eu lembro que a gente estava com a tua esposa, tal, e aí ela estava falando da dificuldade das pessoas mais idosas com tecnologias, a gente estava falando do que isso. estava vindo, tal. E aí você veio assim, a gente falou alguma coisa de geração Z e você veio assim, mas eles estão errados? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim. Parece, sabe aquela cena? Eles estão errados. E eu fiquei refletindo, porque eu já não achava que eles estavam errados, mas assim, foi para um lugar que eu falei, nossa, que bom, eu não sou louca de pensar. Se eu sou louca, eu não estou sozinha, pelo menos. Tem mais gente que está enxergando que tem essa possibilidade. Isso foi me trazendo mais essas reflexões. Eu preciso muito te agradecer por isso. E aí, preciso te contar que acho que eu por mim ficaria o resto do dia aqui papeando contigo, mas acho que a gente está chegando no final e eu queria saber o seguinte. Fecha essa nossa conversa, para fechar essa nossa conversa, que conselho você daria para as pessoas para que elas tivessem maior bem-estar em sua vida e no seu entorno? Mas também queria que você desse os seus contatos. Eh, eu, primeiro, vou te responder
pegando o gancho dessa sua última fala, tá certo? Ou seja, mi lembro desse nosso dialogo in un ambiente absolutamente informale, in un jantar, em trocas, conversa mesmo, tá certo? Ou seja, de quanto as relações são importantes. Por isso, eh, não existe certo e errado, uma forma geral. Existem momentos, soluções, situações, contextos. Acho que se a gente se coloca de uma forma mais aberta, ok, todo mundo pode sair ganhando um pouco mais. Por isso, te agradeço por você ter compartilhado esta lembrança, tá certo? Que você está destacando novamente, que fez muito sentido para você. É aí que eu te falo, não existe um elemento, mas eu vou destacar um. Escuta, escuta o que o outro tem para te dizer. Reflite em cima da opinião do outro. Reflite em cima da sua opinião. E isso pode também, aí destaco um outro elemento, depois vou parar, porque senão vou falar demais. Tentar se considerar, se lembrar, que o maior especialista em mim mesmo sou eu. Como o maior especialista em você, é você, e assim vai. Por isso, eu preciso buscar um profissional, um técnico, mas eu preciso de mais consciência e presença no meu autocuidado. E aí evoluindo não como uma tarefa. Andrea tem que cuidar de você. Mas eu de descobrir, pô, que faz todo sentido. Aí autocompaixão não é palavras bonitas de livro de autoajuda. Pode fazer sentido mesmo. E eu viver melhor. Por isso, estar aqui com muita humildade é a minha dica, certo? E aí fecho refletir. Cada um de nós reflita um pouco mais o que eu posso fazer para contribuir com o meu autocuidado, aí deixa falar do meu jeito, e tentar não infernizar a vida dos outros, está certo? Entendeu? E aí, Glória. se lembrar que somos imperfeitos e que eu saiba aqui neste plano um dia, esta vida termina. Por isso, vamos viver melhor, ok? Os meus contatos, sei lá, tem As que redes dar. sociais. É, o meu Instagram. Seu Tá Instagram é o certo? quê? Como é que é? Arroba o quê? Andrea Bottoni. Mas, tá bom, não? Botônia com 2 T's? Bottoni com dois T. Bottoni. Perfeito. Queridão, queria muito te agradecer. Eu Para que mim te é uma agradeço. honra ter você Gratidão. aqui. Uma honra e um prazer enorme. Eu ficaria o resto do dia falando. Bom, se você curtiu esse papo, se você não curtiu também, conta pra gente o que você gostou, o que você não gostou, que dúvidas, que coisas, que assuntos que você queria saber mais. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha aí. Se você acha que isso vale pra alguém, você quer mandar o recado pra alguém também, pode mandar. A gente vai curtir, mas eu queria você participando dessa conversa. Então manda pra gente o que você quer saber mais. Obrigada e até o próximo episódio.